Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos curtos com grandes dicas. Hoje vamos começar a falar de uma categoria de alimentos que, para mim, são a maior bênção que a natureza nos concedeu. Se eu tivesse que escolher uma categoria de alimentos para viver o resto da minha vida, com certeza eu as escolheria. Vamos falar das nossas queridas frutas. Pois é, as frutas para mim não só dão muito sabor à vida, como dão cor. Além de serem deliciosas, nutritivas e de terem um potencial curativo incrível. A maior parte das frutas são afrodisíacas e aumentam a capacidade reprodutiva. No entanto, há aqui duas ideias sobre as frutas que a medicina ayurvédica, nos clássicos com mais de 1500, 3000 anos atrás, vem de certa forma destruir. Uma delas é de que as frutas são de fácil digestão. Nós, por vezes, comemos uma salada de frutas a pensarmos que estamos a comer algo leve. E, na verdade, isso não acontece. As frutas têm uma potência fria, na sua grande maioria, e a nossa digestão é um processo quente. Então, as frutas têm alguma dificuldade de ser digeridas. Também porque normalmente as comemos cruas, elas têm que ser cozinhadas no estômago. Ou seja, tudo aquilo que nós comemos cru é difícil de digerir, porque antes de ser digerido tem primeiro que ser cozido. E tudo o que não é cozido fora tem que ser cozido dentro. Então as frutas, se a pessoa está com alguma dificuldade de digestão, é bom cozinhar as frutas. Também, por outro lado, as frutas têm o sabor doce predominantemente. E o sabor doce, como vamos ver ao longo destes vídeos, é aquele que mais nutre o corpo, que mais constitui os tecidos do corpo, que dá mais força, mas por outro lado é pesado e por ser pesado torna mais difícil a digestão. Por isso, quando as pessoas têm uma digestão um pouco fraca, quando sentem que a digestão não está a 100%, é importante cozinhar as frutas para ajudar o sistema digestivo. Outra ideia que temos, e que eu própria tinha e até muitas vezes vos passei essa mensagem, é de que as frutas não devem ser misturadas com a comida. No entanto, isso não é dito nos clássicos ayurvédicos e acreditamos que não há nenhum problema em misturar as frutas com a comida. Aliás, frutas são comida, nós estamos o tempo todo a misturar as duas coisas. As azeitonas são fruta, os tomates são fruta, o pepino é fruta. Há uma série de frutas que nós misturamos com a comida sem qualquer problema, mas depois as frutas doces, aquelas frutas que nós vemos como sobremesa, como lanche, temos medo de as misturar porque há algumas pessoas que têm a ideia de que isso dificulta a digestão, mas a verdade é que nós podemos misturar as frutas com a comida. Eu acho que isso é um grande alívio, especialmente quando nós começamos a reduzir a quantidade de vezes que comemos no dia, já lá chegaremos em algum vídeo, mas quando nós começamos a evitar os lanches que tão mal fazem à nossa digestão, é importante que nas refeições que fazemos possamos acrescentar todo o tipo de alimentos, toda a categoria de alimentos. Portanto, sem problema de misturar as frutas com a comida. Há, no entanto, um tipo de frutas que, por terem muita água na sua constituição, tornam-se muito lentas de ser digeridas e, por isso, não devem ser consumidas nem com a comida nem com outras frutas. Devem ser consumidas isoladamente como uma refeição. São elas o pepino, o melão e a melancia. E eu vou-vos ler exatamente o que é que os clássicos ayurvédicos dizem sobre estas frutinhas. As frutas com demasiada água, como o pepino, melão e a melancia, são pesadas na digestão e ficam muito tempo retidas no estômago, em estado não digerido. Por isso é importante consumi-las separadamente. Elas são agradáveis ao paladar, refrescantes na potência, tendem a facilitar a eliminação de fezes e de urina, contêm um pouco de matéria alcalina e são doces no sabor. Então é isto que os clássicos dizem, comer separadamente, porque como elas têm muita água, o nosso fogo digestivo, que é na Ayurveda o que faz o processamento dos alimentos, a digestão dos alimentos, ele enfraquece. Quando nós pomos água no fogo, o fogo apaga. Então o fogo digestivo tem necessidade de ser reacendido novamente e por isso estas frutas demoram muito tempo dentro do estômago. Eu lembro-me quando era criança
e íamos o dia inteiro para a praia e levávamos o almoço e a sobremesa e tudo isso, a minha madrasta levava muito melancia para sobremesa, porque é muito refrescante, é saborosa na praia. Então comíamos a refeição e a melancia por cima, imaginem o que estávamos a fazer, sem conhecimento, obviamente. E por causa de comermos melancia, tínhamos que esperar pelo menos 4 horas para ir para dentro da água. Portanto, há mais do que a carne, mais do que qualquer outra comida, nos livros sobre a digestão, nos livros que têm os horários que a digestão demora, a melancia era de facto o alimento que mais tempo demorava a digerir. Mas os clássicos ayurvédicos, com mais de 3.000 anos, já nos alertavam quanto a isso e diziam então para comermos separado das outras comidas, das outras frutas inclusivamente, para não atrasar a digestão das outras comidas que, por serem mais rápidas de digerir ou ficarem paradas no estômago ou atrasar a sua digestão, vai começar a apodrecê-las e isso transforma-se naquilo em que nós, na Ayurveda, chamamos de ama, ou alimento mal digerido. Espero que tenham gostado. Nos próximos vídeos vamos continuar a explorar o mundo das frutas deliciosas, coloridas e muito saborosas. Namastê e obrigada.